foi divulgado o relatório da Comissão Judiciária da Câmara Federal dos Estados Unidos sobre violação à liberdade de expressão no Brasil, com destaque para a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre as determinações de retiradas de conteúdos de usuários americanos de plataformas digitais de empresas sediadas nos Estados Unidos e que operam aqui. Segundo o documento, as medidas restritivas afetam as redes sociais quanto à acessibilidade dos usuários, que sofreriam, no entender do relatório, restrições decorrentes dos limites impostos numa espécie de censura globalizada. O STF, em nota oficial de cunho propagandístico, reagiu afirmando agir dentro dos quadrantes da Constituição, ressaltando a relativização do nosso conceito de liberdade de expressão, que admite certas limitações, de modo a não permitir que se abram portas ao cometimento de delitos. Neste duelo de textos, o que importa é detectar o efeito do estudo dentro do Partido Republicano, que controla a comissão e ocupa a Casa Branca na pessoa do seu líder, Donald Trump, conhecido pelo perfil centralizador, que tem buscado identificar restos da administração Biden, incluindo interferências nos pleitos eleitorais passados da América Latina. Não é de agora que se trabalha sobre este tema, que alcança a geopolítica em termos de segurança, incluindo a iminente classificação de facções criminosas como terroristas, visando a facilitar, com a desculpa de combate às drogas, a presença americana em terras estrangeiras, com a possibilidade de ataques diretos contra alvos das organizações criminosas. Foi o combate ao narcotráfico que justificou a incursão militar dentro da Venezuela na captura do ditador Nicolás Maduro. Os desentendimentos do governo americano com o judiciário brasileiro vêm desde as notificações do STF a pessoas e empresas americanas consideradas abusivas e contrárias ao direito internacional. Há movimento sinalizador do contra-ataque de Washington contra o Brasil, representado por sinais, quer de funcionários como Darren Beauty, do Departamento de Estado, que acompanha os movimentos de Moraes para a possível reativação da Lei Magnitsky, quer nas investigações da Seção 301 da Lei Comercial de 1974, que apura práticas desleais de comércio. Tudo isso tem a ver com a disposição de Trump de desmantelar a presença esquerdista no continente latino-americano.